E não tinha como, Não tem família. O como. primeiro filme tem que ser Alien, o Oitavo Passageiro. O primeiro filme da franquia, dirigido pelo Ridley Scott. Revolucionou. Um filme que, cara, revolucionou tudo. Eu acho que é o filme que consolidou o conceito de Final Girl, tá ligado? É. Tipo, é isso, sabe? Porque eu acho que também terror, a gente tinha, principalmente nessa época, se você pensar em 79, o gênero era muito voltado pra essa parada meio camp, né? Meio tipo adolescentes que são perseguidos por algo e, essa ingenuidade dos adolescentes que leva a tantos erros, E as né? mulheres normalmente sempre são as primeiras a morrer. E as mulheres normalmente eram mais caricaturas, né? E aí você chega em Alien e, tipo, a Ripley é a mulher que é a mais racional e é a mais inteligente. Tipo, até quando eles vão lá, eles descem da nave a primeira vez e voltam e ela não quer deixar eles entrarem na nave, né? Ele fica tipo, não, mas espera aí, a gente tem que deixar Eu sou o capitão. tem que deixar eles em contenção e não sei o que. Aí chega o cara, eu que mando aqui nessa porra, manda ele subir. E aí dá a merda que dá e todo mundo vai morrendo. E eu acho fantástico em como a direção do Ridley Scott em Alien abusa do espaço, sabe? Ele constrói aquele cenário frio daquela nave que te deixa tenso, que te deixa com medo. E a partir do momento que você sabe que tem algo andando pelos corredores e pela tubulação e que você não vê ainda, porque hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre como é o Alien. Todo mundo sabe como é que é o Alien. Mas, cara, imagina ver esse filme nessa época. Imagina, tipo, em É. 79 você assistir Alien e você não sabe o que é o xenomorfo. Você não sabe como ele é. E aí você só fica vendo essas pequenas coisas, tá ligado? Uma das primeiras aparições que ele faz, você não vê ele inteiro, mas você vê meio que ele babando. E aí ele se levantando na frente, né? Do pessoal. E é aquele bagulho aterrorizante, assim, tipo, cara, o que é isso? Que criatura bizarra, tá ligado? E eu acho muito da hora, tá ligado? Tipo, fantástico a forma como ele explora o cenário, constrói. A fotografia do filme é muito boa. Tipo, acho que isso impulsiona a atenção do filme. Não, o fato de o cenário, né, essa construção da nave, ela ser feita majoritariamente por corredores e salinhas muito pequenas, isso adiciona, assim, serve tão bem a narrativa aí pra essa questão claustrofóbica. Porque acho que se a gente for pensar em o imaginário popular de naves do espaço, na época que o filme saiu, não era essa noção de, tipo, corredores apertados tipo, a porta que abre e fecha e tubulação. Se você pensar, por exemplo, Star Trek, que é essas coisas mais antigas, principalmente o desenho animado também, que é bem mais antigo, as naves eram, tipo, amplas. Tinha essa sala do Sim, capitão, né? A área do capitão ali. Essa coisa ampla, essa coisa de conceito aberto. Não tinha essa ideia da claustrofobia. E isso serve tão bem pra narrativa. Serve tão bem. sim. Porque, tipo, antes disso a gente tinha tido também o quê? Star Wars, que era É. muito recente, que também é outra pegada, né? Eu sinto que Alien traz esse futurismo meio sujo, de certo modo. É muita coisa, tipo, a própria. Acho que o ambiente mais amplo que tem é a sala onde eles sentam pra comer. É. Mas que ainda assim tem muita coisa, tipo, é a mesa meio redonda e tem coisa no teto e, tipo, não tem tanto espaço pra andar. É porque é um futurismo menos glamouroso, se você parar a pensar. Porque a Nostromo, eles não estão. Não são uma nave em missão colonizadora, uma nave que vai lutar contra os maus. Eles são tipo uma transportadora. Eles estão transportando minério. Tipo assim, a galera ele só tá trabalhando, sabe? Não é essa coisa do futurismo como, ai, que coisa gloriosa e tal. E eu acho que é uma abordagem que é muito bacana. Principalmente Sim, pra época, eu acho que tinha essa ideia de pensar ainda no futuro como essa coisa grandiosa. Acho que hoje em dia a gente tem mais esse pessimismo, mas na época ainda tinha mais essa coisa de, ai, no futuro teremos carros voadores e sim. etc. Eu acho que foi uma escolha muito, muito bacana. E a nave também com esse ambiente meio monocromático, né? Isso eu acho interessante, uma decisão muito interessante do filme, porque, tipo, você não tem muita cor em Alien. Tipo, tudo é muito escuro, é meio frio, é aquele preto com cinza, com metálico, tipo, dá uma sensação de frieza mesmo, sabe? E o calor vem do confronto, o calor vem da tensão, eles suando de nervoso, eles pegando lança-chamas pra tentar confrontar um bicho que eles não sabem como é e aonde tá ligado? É daí que vem a tensão,
o grande coração do filme, né? Que te deixa tenso tipo, faz você se importar com aqueles personagens e, ao mesmo tempo, tipo, se afastar com medo do que vai aparecer, tá ligado? E uma parada que é muito da hora de Alien é a alegoria que tem, né? Não, eu tava esperando o meu momento pra falar isso, porque uma das coisas que eu mais gosto de Alien, e sempre que eu comento as pessoas me olham com certo estranhamento, mas eu tenho provas pra provar o meu argumento, que já foi admitido pelos roteiristas, pelo Dan O'Brien e pelo Giger, que infelizmente não estão mais entre nós, mas que eles admitiram que a ideia principal pro filme e pro Alien é pra ser uma alegoria de abuso voltada para o público masculino. Porque logo depois que foi feito o filme, fizeram um documentário, né, sobre o primeiro Alien. E nesse documentário, o Dan O'Brien, que foi o roteirista principal, assim, ele fala que a ideia dele era atacar principalmente o público masculino, justamente para ser contra esse estereótipo dos filmes na época de que atacava sempre as mulheres nos seus momentos mais vulneráveis. Então era que nem Psicose, Você no Chuveiro? Psicose, né? Que aí a mulher ela vai lá, ela vai tomar banho, ela vai ficar nua, e aí vai ficar, uau, a mulher está pelada. E aí o assassino vai lá e vai matar ela. Ou tipo, a mulher vai lá e ela vai namorar com o cara, e aí vai matar a mulher. Sempre os filmes, não sei, mas a grande maioria buscava atacar as mulheres nos seus pontos de mais fragilidade. E aí ele pensou, como que eu posso converter isso pra atacar os homens? Tanto que principalmente no filme todo, nenhuma mulher, e acho que em grande parte na franquia isso se manteve, mesmo sem ser sob a direção do Ridley Scott, as mulheres não são vítimas do facehugger. Tipo, acho que se tem pouquíssimas. 90% das vítimas do facehugger são homens. No primeiro filme até tem uma outra mulher na nave que morre pro xenomorfo, mas não pro facehugger. E por quê? Porque o facehugger, ele é uma alegoria de violência. E o outro roteirista, né, que foi o H.R. Giger, ele foi o responsável total pela criação do design do facehugger e do xenomorfo, mas principalmente do design do xenomorfo. E em entrevista também, ele comenta que a ideia é ser justamente essa criatura que viola a vítima, porque a forma de reprodução dela é totalmente baseada numa violação sem consentimento. É um bicho que gruda na sua cara, ele coloca um negócio em você... Penetra sua boca. Penetra sua boca sem o seu consentimento e... Planta algo dentro de você, Planta algo dentro de você e depois essa coisa sai de você com uma extrema violência. Porque também essa ideia do parto, né? A cena do chestburster total é inspirada num parto. Porque essa coisa saindo do seu corpo com violência, que é um conceito que é alienígena para os homens. A maioria dos homens nunca vai se preocupar em ter que passar por um negócio desse. Porque esse tipo de violência só é sofrida pelas mulheres. Então, quando os homens... Medo do abuso, né? Quando os homens são confrontados com isso, é aí que tá o terror. E eu acho isso incrível. E outra coisa que as pessoas, eu acho que a maioria não sabe, é que o facehugger, ele não foi concebido com a ideia de ter patas. Eles não têm patas, eles têm dedos. Aquelas coisinhas deles, na verdade, são dedos. E o Giger, quando você vai ver as artes conceituais do facehugger, você vê que era ainda mais macabro originalmente, porque os dedos tinham unhas. Justamente porque a ideia era ser uma mão que tapa a boca da vítima pra imobilizar ela. Exato. E também sobre a cauda que enrola no pescoço, que enforca a vítima. Tudo isso são alegorias pra violência por abuso, mas voltado pro público masculino como uma crítica. E eu acho isso sensacional. E é por isso que o filme de 79, né, que originou tudo isso, o Alien, o Oitavo Passageiro, ele consolida a Ripley como uma Final Girl. Quem salva o dia e quem sobrevive é a mulher. E quem toma as decisões mais irracionais e impulsivas são os homens. É ela que tenta impedir os caras de entrar na nave, fala que eles têm que ficar em contenção. E aí o capitão fala, não, deixa entrar, tá ligado? E tipo, por mais que, beleza, os caras não agiram com... Eles estavam pensando no bem do próximo, eles são mais impulsivos e menos racionais. O que é um pouco daquilo que a gente comentou, de que, tipo assim, comumente as mulheres são retratadas como as impulsivas e movidas pela emoção. E o filme desmistifica isso.
Não, eu acho sensacional, assim, toda essa narrativa do filme que consolida no final na Ripley como a única sobrevivente é sensacional. Eu adoro isso. E quem falar que eu tô exagerando pode procurar as entrevistas, porque é verdade. Tipo assim, Não é, literal, tipo assim, isso foi algo que eu não pensei a primeira vez que eu assisti. Eu não tinha tido essa reflexão. Mas, tipo, depois, quando a gente assistiu e conversando e pesquisando, tipo, real mesmo, assim, tá ligado? Quando você olha, principalmente quando você olha as artes conceituais, não tem como você falar que não é, tá ligado? Tipo assim, você tem literalmente a declaração dos roteiristas falando e tem as artes conceituais e, tipo, tá ali na tua cara, tá ligado? Tipo, aí você, porque tá querendo meter política em tudo. Não, amigo. É sobre isso, tá declarações ligado? oficiais dos roteiristas. Não, e é muito bom que fofoca dos bastidores. Quando o H.R. Giger ele fez a arte conceitual e entregou pros produtores, eles odiaram. Justamente por causa dessa mensagem por trás. Eles acharam que ele era um doente da cabeça. Justamente que se você for olhar o trabalho dele, é um negócio meio bizarrão, assim. Mas ele na arte do terror, ele é, assim, um mestre. O cara manda muito. Mas os produtores acharam horrível, demitiram ele, contrataram outro cara pra fazer o design do Alien. O Ridley Scott odiou esse design novo e falou: não, eu quero o H.R. Giger de volta e eu só vou fazer esse filme se vocês trouxerem ele de volta, porque isso aqui tá um lixo. E eu achei isso genial, tipo assim, incrível.